Muito bem, olá a todos que estão acompanhando a saga de vídeos que temos aqui no nosso canal Cientística. Este é o quinto deles, né, representa a lista de exercícios 5 e que na verdade é uma lista de exercícios mais tranquila em relação às listas anteriores que fizemos, né? Pelo menos no contexto dessa primeira série de aulas práticas. Esta é a última aula em que trataremos de modelos generalizados. Será a última aula sobre os GLMs, né? Lembrando que as listas anteriores, né, as 4 listas anteriores, se referiam a outras variedades de modelos generalizados, né? Os modelos generalizados para estudos longitudinais, a saber o GMM e o GEE, né? E também o tipo de GMM hierárquico, que é um delineamento um pouquinho mais complicado, né? Já falamos dos testes mais difíceis e acredito que se você conseguiu compreender a execução dessas análises até aqui, creio que não terá dificuldades em entender a aula de hoje. Tá? O foco da aula de hoje, da lista de hoje, é o modelo linear generalizado clássico, né, que é focado em estudos transversais. Hoje não falaremos de estudos longitudinais. Tá? Ficaremos em delineamentos onde os dados foram coletados em apenas um momento e queremos saber o efeito de um conjunto de variáveis independentes, sejam categóricas ou não, né, pode ter qualquer tipo de nível de mensuração, sobre uma única variável dependente que também pode assumir vários tipos de distribuição. Né? No caso do GE e do GMM, esta variável dependente, na verdade, ela poderia assumir vários tipos de distribuição, mas ela tinha um comportamento que era observado ao longo do tempo várias vezes. Então, logo, um dos efeitos que avaliamos necessariamente nos estudos longitudinais, né, um dos x's que avaliamos é o efeito do tempo, né, é o efeito da repetição. Aqui, nos estudos desta lista 5, não teremos esse efeito do tempo ou da repetição. Tá? Trataremos apenas de estudos transversais. Então, o propósito desta aula, na verdade, é desmistificar algumas coisas em relação ao uso desse tipo de GLM transversal, tá? Do modelo linear generalizado, né? A primeira coisa é que usar um modelo generalizado não é a mesma coisa de usar, por exemplo, uma regressão linear ou uma regressão logística. Na verdade, um grande objetivo da aula de hoje é mostrar que tanto a regressão linear como a regressão logística são, na verdade, casos particulares deste modelo que estamos aprendendo, do GLZM. Tá? Então, é esperado que, quando você assume uma distribuição normal dos dados, né, uma distribuição linear da variável dependente, espera-se que, no caso de uma regressão linear, os resultados que encontremos tanto no GLM univariado ou numa ANOVA convencional também sejam encontrados no GLZM. Tá? No entanto, como eu acabei de mencionar, né, como no caso a regressão linear é um caso particular dentro do GLZM, essa técnica, né, o modelo generalizado, permite resolver ou ampliar as opções de análise em relação à regressão linear, por exemplo, que é um teste limitado, sobretudo no que diz respeito aos pré-requisitos. É um teste rígido em relação aos pré-requisitos. Ele não tem muita flexibilidade e o grande objetivo da aula de hoje é mostrar que, além do GLZM replicar o resultado de outras análises mais convencionais, ele ainda oferece vantagens que as análises mais tradicionais não oferecem. Tá? Então, espero que fique bem claro ao final desta aula o objetivo da mesma, né, que é mostrar esse ponto que eu acabei de mencionar. Tá? Então, apresentando o nosso GLZM, né, eu resolvi omitir um M, em vez de colocar GLZMM, colocar GLZM, para não confundir com os modelos generalizados mistos, tá? Como seria o GMM. Só para não confundir, então esse Z, né, essa letrinha Z, quando você tem apenas o GLM,
Isso aqui é uma questão de nomenclatura, tá? Não precisa nem levar muito a sério. É só uma questão de nomenclatura, mas esse Zzinho, na verdade, a ideia dele é mostrar que quando você tem o GLM convencional, né, ele vai assumir que a distribuição dos seus dados é linear. Tá? Ou seja, você tem que atender o pré-requisito de normalidade dos dados, das variáveis dependentes. Né? Caso ela não seja linear, você teria que fazer algum tipo de transformação da sua variável dependente quando não é atendido o pré-requisito de normalidade. Então você pode, por exemplo, usar transformações ou padronizações como log, como z-score, né? Como o arco senoide, né? São alguns tipos de transformação que, quando os vídeos do curso 1, né, do curso mais introdutório forem feitos, será discutido essa temática. Então, porém, no entanto, para você utilizar uma variável no contexto do GLM tradicional ou da ANOVA, né, a ANOVA tem o mesmo problema. A ANOVA, um dos pré-requisitos dela, ela espera que a distribuição dos dados seja razoavelmente normal. Tá? Caso não seja, você tem que optar por esse tipo de transformação. Quando você tem o Z, né, o GLZM, esse Z quer dizer que a variável dependente ela pode assumir vários tipos de distribuição, não precisa ser necessariamente normal. E é isso que estudamos nas listas anteriores. Né? Então, por exemplo, eu posso ajustar um modelo para uma variável que tem distribuição gama, para uma variável que tem distribuição Poisson, para uma variável que tem distribuição linear mesmo. Né? Então eu tenho muita flexibilidade. Esse Z representa isso. Tá? Seria vários tipos de distribuição que são agrupados aqui. Tá bom? Então essa é a origem desse Z. Tá? Então o que seria? Né? Na verdade, o GLZM ele é um conjunto de técnicas. É como se fosse uma caixa de ferramentas. Tá? Quando você faz uma ANOVA, por exemplo, a ANOVA é restrita a apenas um tipo de delineamento, né? Um tipo de problema que você costuma resolver. Já o GLZM, ele seria como uma caixa de ferramentas ou um canivete suíço. Ele é um único objeto, mas que possui diferentes funções, dependendo de como você olha ou como você seta, né? Como você escolhe as opções dele. Tá? Então, a grande ideia do GLZM é que ele representa um conjunto de modelos, né, que agrupam uma série de técnicas com diferentes distribuições. Então, dentro do GLZM, você pode fazer perguntas que seriam feitas por uma regressão linear, por uma logística, por uma Poisson, por uma regressão hierárquica e por uma análise do tempo até um evento. Tá? Cada uma desses testes, né, num curso introdutório, né, ou um curso mais básico de estatística, eles são vistos como temas diferentes, né, como aulas diferentes. Você teria uma aula onde você apresenta cada um deles. No GLZM, é esperado que você conheça pelo menos a lógica mais ou menos de cada um, e todos eles são agrupados nesse modelo. Então, se você conhece o GLZM e conhece os princípios subjacentes à utilização dessas técnicas, você vai conseguir utilizar todas elas dentro do GLZM. Então, é uma coisa que eu falei antes, os modelos generalizados eles são muito úteis e robustos. No entanto, o pesquisador ele pode ficar perdido se ele não entender tanto como funcionam essas diferentes técnicas, como qual seria a distribuição dos seus próprios dados, né? Que tipo de distribuição representa melhor a natureza dos seus dados ou dos dados que ele está trabalhando. Tá? Isso parece algo óbvio, mas sabemos, principalmente para quem trabalha ou pesquisa, né, trabalha com pesquisa aplicada, sabemos que normalmente as pessoas não sabem isso. Ela nem ocorre para ela pensar que tipo de distribuição na natureza explicaria melhor os dados que elas têm. Tá? Na verdade, essa é uma questão epistemológica, não só uma questão técnica, né, estatística, que os pesquisadores têm que começar a se preocupar cada vez mais para ter acesso a esses tipos de técnica, né, que são técnicas muito mais robustas e elaboradas. Então, por exemplo, a escolha por cada uma dessas técnicas, né, qual dessas técnicas eu devo usar para analisar os meus dados,
ela vai depender principalmente do y. Tá? Lembrando que o y é a sua variável dependente. Então, o que vai mandar aqui é a variável dependente. Uma forma de você pensar a variável dependente seria aquilo, né, aquilo que eu quero prever. Então, a variável que você quiser prever o comportamento é ela que vai ditar o tipo de técnica. Por exemplo, eu quero fazer um modelo, eu quero elaborar um modelo para prever o IMC de uma pessoa. Tá? Então, eu coleto um conjunto de variáveis, esse conjunto de variáveis vai me dar alguns tipos de informação sobre o indivíduo, e eu vou utilizar essas informações que eu tenho para estabelecer um palpite sobre o IMC do indivíduo. O IMC coletado diretamente como a relação entre o peso e a altura. Como o IMC ele pode ser considerado uma variável contínua ou linear, vai ser uma regressão linear que eu vou utilizar, independente das variáveis independentes que eu tenho, independente dos x's que eu tiver, né? Todos eles, não importa se esse x é contínuo ou categórico, eu sempre vou fazer uma regressão linear, né? Um modelo linear, em teoria, porque o meu IMC é uma variável contínua. Ao contrário, se eu quiser prever, eu não quero prever o IMC, eu quero prever a probabilidade de uma pessoa ter tuberculose, tá? Dela desenvolver tuberculose em relação a pessoas que não desenvolvem. Aqui eu quero prever uma variável categórica binária, né? Ter ou não ter tuberculose. Nesse caso, o modelo mais indicado é o modelo logístico. De novo, independe das variáveis contínuas que eu tenho. Regressão Poisson eu vou utilizar quando eu tenho variáveis de contagem. Tá? Então, são variáveis que você tem números positivos inteiros, então 1, 2, 3, 4, 5, e você não tem os meios. Eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer um modelo para tentar prever o número de filhos das pessoas. Então, que variáveis eu coletaria de um conjunto de indivíduos para tentar descobrir, fazer um palpite sobre o número de filhos que eles têm? As pessoas, a rigor, não têm meio filho, né? Nem um filho e meio. Elas têm 1, 2, 3, 4 ou nenhum filho, né? E por isso essa variável ela é chamada variável de contagem. É um tipo de variável discreta que é uma variável de contagem. Logo, o melhor tipo de modelo para analisar esse tipo de dados seria uma regressão Poisson. A regressão hierárquica é quando você tem, eu vou explicar até um pouquinho mais daqui para frente, um pouquinho mais para frente, é quando você tem são duas variáveis juntas. Por exemplo, eu quero fazer um modelo, né, um conjunto de variáveis para me dar um palpite para prever uma variável que representa um número de eventos dentro de um conjunto de trials. Tá? Parece um pouco complicado, e pode ser mesmo um pouco complicado, mas eu vou explicar mais para frente. O que você tem que entender aqui, por enquanto, a sua variável dependente aqui, ela é a frequência de eventos dentro de um conjunto de trials. Então você vai ter duas variáveis e existe uma hierarquia entre elas. Tá? É um modelo para variáveis discretas também, só que é diferente da Poisson. Né? E por fim, eu quero prever agora o tempo até um evento. Então, por exemplo, sobrevida. É o tempo de sobrevida de uma pessoa até um evento. Esse evento seria a morte. Tá? Ou, por exemplo, eu quero saber o tempo até as pessoas desistirem de um certo programa de exercício. Tá? Então, eu não quero saber se a pessoa desiste ou não. Eu quero saber o tempo até isso acontecer. Então, quando eu tenho essa variável, esse tipo de y, que eu quero prever, eu aí utilizo esse tipo de análise, né? A análise do tempo até um evento, que geralmente é chamado de análise de sobrevida. Tá? Mas não se trata apenas de sobrevida. Não é apenas esse evento ligado à morte que pode ser modelado por esse tipo de análise. Então, você vê que temos vários tipos de teste, eles podem descrever diferentes fenômenos, né, diferentes tipos de variável dependente, e todos esses modelos estão agrupados dentro do nosso GLZM. Tá? Então veja que ele é um modelo bem completo. Tá bom? Então, feita essa apresentação inicial, só relembrando uma coisa que eu falei até numa lista anterior, né, num exercício anterior, temos que considerar, então, como eu acabei de mencionar, o que manda na especificação do GLZM é a variável dependente, é o y. Então,
Se a nossa variável dependente for contínua, né, podemos ter dois tipos básicos. Esses são os tipos de distribuição que o SPSS aceita. Você pode considerar a sua variável linear. Se a sua variável linear, isso é o que assume distribuição normal. Se você realizar uma análise no GLZM e realizar uma ANOVA, né, ou um GLM convencional, né, supondo normalidade, é esperado que essas duas análises deem igual, tá? Com o modelo linear e com o modelo GLM clássico. Faremos isso na nossa lista de exercícios hoje. Caso a distribuição dos seus dados não seja linear, você tem a opção de ajustar, né, um modelo gama. Então, ao invés de manipular a variável dependente, tirar log, raiz quadrada, enfim, alguma manipulação que altera a natureza da variável, você pode tentar ajustar um modelo não linear. Tá? Isso é uma solução mais robusta para esse tipo de problema que normalmente os pesquisadores não conhecem, né? Eles preferem tentar dar um jeito com a ANOVA em vez de utilizar essa técnica, né, uma técnica mais robusta que já está disponível, tá, para tratar variáveis contínuas. Se a sua variável for de contagem, né, uma variável discreta de contagem, como o número de filhos, número de cigarros fumados, número de vezes que você pega ônibus. Você não pega um ônibus meia vez, né? Você pode ter perdido o ônibus, mas você não vai pegar, quase pegar o ônibus, tá? Ou você pega ou não. Então, esse é o caso de, por exemplo, uma distribuição de contagem onde o modelo Poisson pode ser utilizado, que é o número de ocorrências de um evento de interesse num período de tempo ou espaço. Tá? Então, por exemplo, número de pessoas transportadas pelo metrô por dia, né? Ou o número de abelhas que se tem por hectare. Tá? Então, é um número de ocorrências, e essas ocorrências são discretas, num período de tempo ou espaço. Tá? Então, isso descreve bem essa variável, né? Quando você tem uma variável assim, o modelo Poisson é um modelo que explica isso razoavelmente bem. Uma outra opção é o modelo da binomial negativa, que é quando você tem a definição genérica, um certo número de ensaios para obter K sucessos. Transformando isso em algo mais prático, seria o seguinte: eu quero saber quantas vezes, quantos empréstimos, é um exemplo, quantos empréstimos uma pessoa faz no banco até ela saldar a dívida. Então, até ela, ou por exemplo, pode ser um evento, né? Aqui eu estou falando de um sucesso apenas. Então, quantos tipos de, quantas vezes a pessoa pega empréstimo no banco até manter sua conta azul, né? Até ela não ter mais uma dívida. Um outro exemplo de variável que pode ser binomial negativa. Por exemplo, quantas visitas ao hospital, né? Quantas visitas ao pronto-socorro eu faço até, por exemplo, buscar ajuda especializada, né? Então, em vez da pessoa tratar uma certa patologia que ela tem, ela prefere, quando ela fica muito grave, ela vai ao hospital, ao pronto-socorro, para ter aquele tratamento paliativo apenas. Então, quantas vezes a pessoa tem que passar mal e ir até o PS para conseguir finalmente resolver fazer um tratamento mais efetivo, né? Um tratamento para prevenção, em vez de só tratar o problema agudamente. Esses são exemplos, né, mais ou menos, de uma distribuição binomial negativa, né? É um pouquinho diferente da Poisson, né? Porque a Poisson é o número de ocorrências de um evento num período de tempo ou espaço. Aqui não, aqui são quantos ensaios eu preciso para ter um evento de sucesso, ou mais de um. Tá? Então, quantos jogos o Corinthians tem que jogar para ganhar um campeonato? Por exemplo, pode ser dependendo das variáveis que você tem, pode ser um tipo de variável que pode ser modelada por uma distribuição binomial negativa. Tá? Indo um pouquinho mais para frente, você tem esse caso aqui, que é a variável mistura, que é pouco explorado ainda, né? Que essa variável ela combina a contínua e a discreta. No SPSS você tem um tipo de distribuição para isso, que é a TWID. Tá? A TWID é uma distribuição bem interessante, porque ela é uma mistura de ensaios de Poisson,
né, de variáveis discretas, gerando variáveis aleatórias gama. Tá? Por exemplo, imagine uma variável que ela tem duas situações. Né? Ela é uma variável que apresenta duas situações. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil, né? Um exemplo que eu até estava discutindo com um amigo. Imagine, por exemplo, que um juiz ele julga uma causa, né? Uma certa causa, e quando a pessoa ganha a causa, ele vai dar ele tem que definir o valor da indenização, tá? Indenização. Então, o valor da indenização ele é uma variável contínua, né? Ele depende de várias coisas, só que o juiz tem que definir. Então, dependendo do tipo de delito, sei lá, o que aconteceu, ele vai definir um valor de indenização. Né? Qual que é o critério para isso? Então, por exemplo, às vezes, dependendo do crime, né, ou dependendo do que houve, você já tem valores de indenização pré-definidos. Tá? Então, por exemplo, sei lá, se uma pessoa fez uma fraude, tá? O valor mínimo de... É uma suposição. O valor mínimo de multa ou de indenização que a pessoa tem que pagar, imagine que é 30 mil reais. Não vai ser menos que isso. Tá? Não vai ser menos que isso. Então, é uma variável que começa em 30 mil. Né? A partir daí, ela pode ter qualquer valor, né, a rigor disso. No entanto, se o juiz avaliar que essa causa tem um certo agravante, tá? Então, por exemplo, essa é uma variável bem interessante. Por exemplo, uma pessoa entrou com um processo e ganhou em primeira causa. Quando ele ganha em primeira causa, o valor basal, o valor mínimo que ele vai receber é 30 mil, e o juiz vai decidir se ele dá algo a mais. Tá? Então, imagine que o juiz decidiu que vai dar 50 mil. Tá? Aí, a outra parte, né, entra com um recurso. Tá bom? Entra com recurso. Imagine que ela entrou com recurso e perdeu. Então, a pessoa ganhou de novo. Então, ela ganhou uma vez, ficou acertado que ela ia ganhar 50 mil, a outra pessoa entrou com recurso e perdeu. Tá? O juiz vai ter que reavaliar esse valor. Tá bom? Ele vai ter que reavaliar esse 50 mil. Ele pode jogar para baixo, esse valor, ou para cima. Tá? Dependendo do agravante que aconteceu. Tá bom? Então, esse é um exemplo de uma variável mista. É uma variável que começou contínua, né? Aconteceu alguma coisa e mudou de... Nesse segundo retorno, essa variável mudou de nível. Né? Ela tem uma cara de categórica, porque é 30 ou 50. Né? Você tem uma variável binária aqui. É 30 ou 50, mas ao mesmo tempo, dependendo da decisão do juiz, tem uma variável contínua aqui dentro. Ele pode jogar esse 50 para baixo ou para cima. Tá? Então, são casos bem complicados em que essa variável mistura aparece, mas são modelos muito robustos para determinar certos problemas. Tá bom? Eu espero que mais para frente, numa próxima lista mais avançada, eu consiga selecionar um banco de dados onde aparece uma variável mistura e você consiga ver que a capacidade preditiva, quando você usa o AIC, por exemplo, quando você usa a TWID, é bem maior do que utilizando outros modelos. Tá? Indo um pouquinho mais para frente, aqui, agora você tem as variáveis categóricas mesmo. Né? Então você tem as variáveis categóricas binárias, né, sim e não, né, tem ou não tem alguma coisa, e as variáveis multinomiais, que é quando a variável categórica assume mais categorias. Tá? Aqui, no caso, esses modelos para variável categórica são os modelos clássicos de regressão logística. Né? Você vai ter a regressão logística binária e a regressão logística multinomial. Tá? Esses dois tipos de regressão logística são agrupados aqui dentro das variáveis categóricas. Você tem, como eu falei também, o tempo até um evento, né, que seria quando você tem dados censurados por um evento de interesse, né, que aí seria um modelo de sobrevida. Tá? Nossas próximas listas, nossas próximas aulas serão sobre análise de sobrevida, então vamos voltar aqui, né, vamos fazer exemplos dentro do GLM, do GLZM, com análise de sobrevida, então aguardem. Né?
E aqui você tem também eventos ocorrendo em uma série de trials, né, que é o que eu acabei de falar anteriormente. Eu vou dar um exemplo aqui de como seria isso. Tá? Imagine o seguinte, imagine que eu trabalho com agricultura, eu sou um agrônomo, tá? E eu quero saber o efeito de um certo agrotóxico, tá bom? Então, sobre uma região. Então eu estabeleço uma região, né? Eu faço laboratorialmente, eu faço caixinhas, tá? Coloco aqui, né, caixinhas diferentes. Em cada uma dessas caixas você tem uma colônia de formigas, tá bom? Cada uma dessas caixas você tem uma colônia de formigas, tá? Então, colônia 4, colônia 5. É de se imaginar que aqui dentro você tenha, como são colônias diferentes, você tem um número de formigas diferente, né? Você não sabe o número de formigas que você vai ter em cada um, mas deve ser um pouco diferente, né? Talvez tenha uma colônia maior, uma colônia menor, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada uma dessas colônias e eu vou colocar um tipo de agrotóxico diferente. Então tem o agrotóxico 1, o agrotóxico 2, o 3, o 4, e esse seria o controle, né? O sem nada, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Ó, eu tenho uma variável eu tenho uma variável grupo, né? Aqui, grupo, que é o tipo de agrotóxico, né? Que é o agrotóxico 1, 2, 3, 4 e o controle, né? Eu tenho uma outra variável que é o número de formigas por unidade de observação, né? Por colônia, tá bom? O que eu tenho aqui? E o que é esperado? O que é esperado que o agrotóxico faça? Que ele mate as formigas, tá? Só que, por exemplo, se nesse F1, se nessa colônia 1 morrerem 30 formigas, tá? E na colônia 2 também morrerem 30 formigas, não é a mesma coisa. Por quê? Porque o número de formigas é diferente em cada colônia. Então, por exemplo, se aqui morreu 30, só que o meu N total de formigas é 300 formigas, morreu 10%. Né? Se aqui morreram 30 formigas, mas eu tenho na colônia 3.000 formigas, né? 3.000, aí morreu 1%. Então, o impacto desse número de formigas mortas é diferente. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eventos, né? Eu tenho eventos ocorrendo. O que são os eventos? É a morte das formigas. Eu tenho eventos que são mortes ocorrendo em uma série de trials. E o que é o trial? É a colônia. Tá? Então eu tenho uma hierarquia dentro dessas áreas. Eu tenho uma hierarquia dentro da colônia, eu tenho um número de formigas diferentes, logo o número de mortes que eu observar vai ser proporcional a esse número de formigas. Tá? E eu tenho que avaliar isso. Então eu quero saber se, por exemplo, existe efeito do grupo, né? Existe efeito. O que eu quero saber de verdade é se existe efeito do agrotóxico. Se tem um agrotóxico que mata menos ou mais formigas do que o controle. Tá? Essa é a minha variável independente. No entanto, minha variável dependente não é o número de formigas mortas. Se for o número de formigas mortas, eu tenho um viés, porque as colônias têm tamanhos diferentes. Né? Então, o que seria a minha variável dependente? O que seria o meu y? Né? Seria o número de formigas mortas, né? Seria o número de formigas mortas em função do N total da colônia. Né, do N de colônias, tá? Do N da colônia. Então, esse Y, essa variável dependente, é um número de eventos ocorrendo em uma série de trials. É uma junção de duas variáveis. Você vê que você tem uma hierarquia aqui dentro. Lembra muito a lista anterior, né, que é de modelo hierárquico, quando você tem classe e escola. É possível fazer isso também no modelo transversal, né, no GLZM. Bom, espero que tenha ficado claro esse exemplo, né, do evento ocorrendo em uma série de trials. Pode ser um evento, pode ser um tipo de desenho que é bem comum, bem comum de ser utilizado, e as pessoas utilizam erroneamente, por exemplo, uma ANOVA, né, ou considera a variável contínua apenas, só o número de mortos, e não controla isso pelo número de N da colônia. Tá? Então, esses são os principais tipos de desenho experimental que você tem, ou de testes, né, na verdade, não desenhos, que você tem dentro do modelo generalizado. Tá? Vamos finalmente à nossa lista de exercícios.
Vamos dar uma olhada nela, né? Nossa lista de exercícios é o seguinte. Temos aqui, né, nossa lista de exercícios. Então, é uma lista focada em GLM, GLZM independente, né? Vamos ver nosso banco de dados. Então, o nosso banco de dados é um banco de dados chamado dados amostra. Tá? Dados amostra. Ele, assim como não podia deixar de ser, né? Tanto o banco de dados quanto a lista de exercícios estão na descrição do vídeo. Tá? Então, queremos saber qual o efeito de sexo, do sexo da pessoa, o que as pessoas acham da vida, que é essa variável categórica life, número de filhos, idade, anos de escolaridade e horas de TV, sobre o fato dela praticar ou não esportes. Tá? Então, o que temos aqui? Né? Temos um Y. O que queremos saber? O Y é pratica ou não pratica esporte. Tá? Essa variável pratica ou não pratica esporte é uma variável binária, né? Sim ou não. E quais seriam os nossos x's? Quais seriam as nossas variáveis independentes? Né? Você tem lá sexo, você tem número de filhos, você tem escolaridade, você tem horas de TV, e é isso. Número de filhos, idade, ano de escolaridade, horas de... Isso. E o que acha da vida, né? O life, que tem 3 categorias. Tá? A, B e C. Muito bem. Então, temos o nosso modelo. Você, batendo o olho no modelo, você sabe que a variável dependente ela é binária. Então, a gente ajustaria um modelo binário para isso, né? No GLZM. Então, ele fala, faça um GLZM e descreva os resultados adequadamente. Agora, saca só a pergunta B. Quais são os fatores associados com o fato de praticar ou não esportes, dentre as seguintes variáveis? Sexo, que as pessoas acham da vida, número de filhos, idade, ano de escolaridade e horas de TV. Faça uma regressão logística binária e descreva os resultados. Tá? Ou seja, a A e a B têm o mesmo desenho, é o mesmo modelo. Tá? A gente vai pegar essa mesma combinação, né, de variável dependente e independente, de x e de y. Vamos aplicar tanto uma regressão logística binária quanto um GLZM utilizando uma distribuição binária. Tá? E vamos comparar o resultado. Então, fazendo esses 2 testes, você já vai fazer a A e a B. Tá? E olha C, o resultado das questões A e B são similares? Se sim, por quê? Tá? Se não, qual dos modelos é mais adequado? Então, fazendo a análise, fazendo esses 2 testes, né, a regressão logística e os GLZM, e comparando eles, vamos conseguir responder a questão A e B, a questão C. Aí, a D. Verifica o efeito do sexo, opinião sobre a vida e prática de exercício sobre o número de filhos. Tá? Aqui já é um pouquinho diferente. Então, nesse caso, o que teremos como Y? Né? O que teremos como Y aqui? Queremos saber o efeito de algumas variáveis sobre o número de filhos. Tá? E o que seria o X? Sexo, a opinião sobre a vida, né, que é o life, e se faz esporte. Tá? Nesse caso, a variável y aqui, né, que é o número de filhos, ela é uma variável discreta. Né? Ela é uma variável de contagem. Ok, então faça um GLM univariado e um GLZM, né, para a mesma pergunta. Então a gente vai rodar o GLM univariado, que é similar a uma ANOVA, e o GLZM comparar os resultados. E aí, as duas análises são iguais? Elas respondem a pergunta da mesma forma? Então vamos comparar um resultado de uma, entre aspas, uma ANOVA com um GLZM com distribuição linear. Né? Então, vamos supor aqui que atende os pré-requisitos, né? E a variável dependente, que é o número de filhos, é linear. Tá? Vamos fazer um GLM univariado, que seria uma ANOVA, e também vamos fazer o GLZM com distribuição linear, para verificar se dá a mesma coisa. Certo? Então, muito bem, mãos à obra. Aqui em nosso banco de dados, vamos começar a trabalhar com a lista. Vamos começar fazendo a regressão logística. Tá? Vamos aqui em Analyze, Regression, logística binária, né? Regressão logística binária.
entrando aqui, eu já deixei mais ou menos preparado aqui, ó, o que eu coloquei, né? Eu coloquei as minhas variáveis, a variável dependente, que é fazer esporte ou não, tá? Você joga aqui, variável dependente. As minhas variáveis independentes são todas as outras, tá bom? Então, sexo, número de filhos, escolaridade, horas de TV, o que acha da vida e a idade. Veja que eu fiz uma coisa nova, né? Que é o seguinte, eu vou até jogar aqui fora e fazer de novo. É possível você colocar, aqui do jeito que está agora, todas as variáveis estão como efeitos separados, né? Efeitos principais únicos. É possível na regressão logística aqui colocar também efeitos de interação. Basta você selecionar, né? No caso, eu quero saber, além dos efeitos principais, o efeito da interação entre sexo e o que a pessoa acha da vida. Você seleciona as duas variáveis e clique aqui, ó, A inter B, né? A interação com B. E aí ele vai adicionar a interação, tá? Vamos fazer o modelo assim, tá? Pedir apenas uma interação, né, para não ficar muito grande, a interação da vida com o sexo. E no GLZM vamos pedir a mesma coisa, exatamente o mesmo modelo para comparar. Lembrando o seguinte, a regressão logística não sabe quais variáveis são categóricas e quais não são, então você tem que avisar isso para ele. Como você faz isso? Indo no botão Categorical, né? No botão Categorical, você seleciona as variáveis que são categóricas para você, no caso, sexo e o que a pessoa acha da vida, e joga aqui. Tá? Lembrando que aqui dentro você pode trocar a referência também. Tá? Se, por exemplo, o sexo que você colocar, caso ele seja significante, se a referência, o valor da odds for menor que 1, às vezes fica difícil de interpretar o resultado, né? Fica complicado. Então é melhor interpretar quando a categoria tem uma odds maior que 1. Então, por exemplo, se o homem tiver uma odds menor que 1, consequentemente, a mulher vai ter uma odds maior que 1. Então, às vezes, vale a pena trocar a referência aqui. Basta clicar, por exemplo, em vez do last, no first e apertar o change, né? Então, por exemplo, aqui você clica no first, aperta change, ele troca a categoria de referência. Tá? Então, isso é importante também. Se possível, sempre deixe as categorias o máximo possível, principalmente das variáveis significantes, com a odds maior que 1. Tá? Facilita muito a interpretação dos dados. Além disso, além de ir no Categorical, você vai no Options. Tá? No Options, clique aqui, ó, peça um intervalo de confiança para o ESP-B, que isso é mandatório que apareça no artigo, e também você pode interpretar se uma certa variável é significante, independente da existência ou não do P na tabela. Tá? Então, marque isso. Então, é isso que você precisa fazer, colocar as variáveis. Caso você queira alguma interação, você coloca lá e peça no Options o intervalo de confiança do odds ratio. Tá? É isso. E aí dá OK. Né? Quando você der OK, ele vai abrir aqui os resultados. Né? Olhando aqui os resultados, ó, você vê que a referência é o não, tá? É onde a categoria é maior, a referência é o não. Então, esse modelo é os fatores associados com eu não fazer exercício, tá? Ser sedentário, não fazer exercício. E a partir daqui eu vou na tabela das variáveis na equação. Aqui, variables in the equation. Olhando aqui pelo P, por exemplo, o que é significante? O sexo da pessoa, ó, veja que a odds é menor que 1. Tá? Veja aí que o valor da odds deu menor que 1, né? Então, mostrando que, por exemplo, esse sexo, o sexo 1, né, a categoria 1 do sexo, se eu sou da categoria 1, diminui a probabilidade de eu não fazer exercício. Logo, o outro sexo aumenta a probabilidade. Então, recomendo, deixo como exercício, você vai conseguir fazer isso rapidinho. Roda de novo essa mesma análise e inverte o sexo, né? A referência do sexo, e veja como a odds vai ficar maior que 1, como ela muda. Tá? Além disso, temos que o número de filhos também é significante, tem um efeito negativo, a odds é menor que 1 também. A escolaridade também a odds é menor que 1. Então, dependendo do meu sexo, quanto mais filhos eu tenho e quanto maior minha escolaridade,
menor a chance de eu ser sedentário, menor a chance de eu não fazer exercício. Tá? Desculpe, menor a chance de eu não fazer exercício, exato. Maior a chance de eu me exercitar, não ser sedentário. E horas de TV, por contrapartida, tem uma odds maior que 1. Né? Então, horas de TV, quanto mais horas de TV eu assisto, maior a chance de eu ser sedentário, de eu não fazer exercício. Tá bom? E temos o efeito da idade também. Então, quanto mais velho eu sou, maior a chance de eu não fazer exercício. Tá? Em torno de 3% para cada ano de vida. A interação não deu significante. Então, esses são os resultados que temos vendo a regressão logística. Tá? Além disso, vamos rodar agora, deixa eu voltar aqui, vamos rodar agora o GLZM. Então, vem Generalized Linear Model, clico aqui, GLZM. Né? Quando você vai aqui, tem os tipos de modelo para escolher, você vai definir o modelo logístico binário, porque sua variável dependente é binária. Tá? Indo na variável resposta, que é o y, você vai colocar aqui, né? Então, se faz export, né? Fez export no último ano. A categoria de referência da variável binária, você pode trocar aqui. Tá? Então, no caso, a referência vai continuar sendo o não. Tá? Mas se você quiser trocar, é só clicar aqui e você troca. Temos os preditores. Já deixei ajeitadinho. Os preditores, quando a variável é categórica, elas são fatores. Quando a variável é contínua, elas são covariantes. Então, quero saber o efeito do sexo e o que eu acho da vida, né? E ver também o efeito da idade, escolaridade, número de filhos e horas de TV que são contínuas. Tá? Além disso, no modelo do model, aqui, podemos especificar o tipo de modelo que queremos. Veja que eu selecionei todas elas. Tá? Todos joguei aqui, todos os modelos estão aqui, tá bom? E a interação, vou até tirar ela fora aqui e fazer de novo. Você seleciona o sex e o life. Aqui você troca para interaction e clica na setinha. Então ele vai jogar a interação. Então eu montei aqui os efeitos iguaizinhos aos efeitos da regressão logística que eu fiz, tá? Para poder comparar. Tudo bem? Então é só selecionar as duas variáveis, jogar aqui e você tem a interação. No botão Estimation não precisa clicar nada. No Statistics, não esqueça de clicar aqui. Você tem que pedir os estimadores do parâmetro exponenciais. Isso é o SPB. Se você esquecer de clicar aqui, ele não vai te dar o valor da odds, que é o que você precisa para interpretar a tabela, junto com o intervalo de confiança. Tá? Aqui no EM-Means, você pode jogar os valores aqui. Né? Ele vai te dar os valores de média, né, para sexo, life e a interação. Você pode pedir o pairwise, né, caso você queira. E é isso. Tá? É isso que você precisa clicar. Tá bom? Muito bem, então vamos fazer aqui nosso GLZM. E aí, o que temos, né, olhando aqui, então ele faz um modelo logit, binomial, tranquilo. Né? Aqui temos o Goodness of Fit, né, tem o A e C. Se você quiser comparar modelos, né, quiser fazer um outro tipo de modelo, você pode comparar. É o mesmo esquema do que vimos nas aulas anteriores. E aqui são os efeitos. Né? O que temos? Efeito da idade, tá? Efeito do número de filhos, da escolaridade, das horas de TV. Tá? Não temos efeito da interação. Então ele replica de uma forma bem semelhante, né? Muda um pouquinho o valor do P, mas fica muito parecido com os dados da regressão logística. E olhando o Parameter Estimates, né? Que é essa tabela aqui embaixo, né? Podemos ver que os valores de odds, né? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Aqui, se você olhar, os valores de odds também são parecidos. Caso você não visualize ainda, vamos pegar um exemplo. Aqui temos a idade do respondente. Tá? O valor de odds é 1.03 e a significância é 000, tá? 1.037. Se a gente voltar aqui em cima, no valor da regressão logística que a gente fez, que está aqui, não na equação, variáveis na equação. Aqui. Tá? Então, o que a gente tem? Idade do respondente, 000, 1.037. Tá? Então, se você olhar as tabelas, né, os valores de odds são bem parecidos e o P também é bem parecido. Os valores da odds são iguais e os P são bem parecidos. Tá bom? Então,
fazer o modelo no GLZM e fazer a regressão logística dá a mesma coisa, tá bom? Dá a mesma coisa. Desde que você especifique o modelo igualzinho, dá a mesma coisa, tá? No caso da regressão logística. Para reforçar, né? Eu coloquei aqui, ó, eu apaguei umas colunas, né? Só para facilitar a interpretação. Mas se você olhar, esses são os resultados aqui, né? Esses são os resultados do GLZM, tá? Você vai ver que, por exemplo, a gente tem para a idade, ó, para idade do respondente, você tem lá uma odds de 1.03, então a cada 1 ano de vida aumenta 3% a chance de eu não fazer exercício, tá? Não tem significância aqui, né, para achar a vida besta ou não. Número de filhos tem significância, ó, a odds dá 0,88, tá bom? Se eu colocar aqui a tabela, ó, a tabela da regressão logística que a gente acabou de fazer, só a título de exemplo, pegue aqui, ó, o número de filhos, tá? E vamos aqui, ó, número de filhos, tá vendo? Veja que dá o mesmo P e a mesma odds, tá bom? Se você comparar as tabelas, ó, os valores da interação, tudo mais, dá igualzinho, tá? Então, o que temos aqui? Podemos responder já? Podemos dizer que tanto a regressão logística quanto o GLZM chegam nos mesmos resultados, tá? Podemos verificar isso. Então, pensando na nossa descrição dos resultados da primeira parte, fizemos aqui a A, que é o GLZM, fizemos aqui a regressão logística, né? E a C, o resultado das questões A e B são similares? Se sim, por quê? Né? Os resultados são similares, então a rigor não tem um modelo mais adequado, os dois são iguais, tá bom? Então é isso que você vai escrever, tá? Treine aqui a maneira de escrever cada resultado. Então, por exemplo, quando você vai escrever o resultado do GLZM, né, você vai utilizar aquela tabela do... deixa eu até conferir aqui, para eu não comer bola na tabela. Aqui. Você vai utilizar a tabela do Model Effects, né? Tests of Model Effects, mais o resultado do parâmetro, dos estimadores do parâmetro, né? Parameter Estimates, tá? Para escrever os resultados. Então você vai falar quais efeitos são significantes e aonde está esse efeito, né, para você descrever as odds, né, o SPB, tá bom? Já na regressão logística, você vai utilizar a própria tabela do Parameter Estimates, para escrever os resultados. Recomendo que faça um parágrafo, tanto para A quanto para B, né, faça um parágrafo para cada um. Você vai ver que o parágrafo vai ficar quase igual. Tá? A única coisa que vai mudar é o tipo de teste que você vai fazer. E a resposta da C acabou de sair, né? Então a gente percebe que os dois são similares. Tá bom? Muito bem. Então fazer uma regressão logística no campo regressão logística e fazer um GLZMM para uma variável com distribuição binária dá a mesma coisa. Tranquilo. Agora vamos fazer a D e a E. Né? A D, né, que a gente vai fazer quando a variável... Aqui a nossa variável dependente é o número de filhos. Tá? Então vamos fazer um modelo para prever uma variável discreta. Então, voltando lá no nosso banco de dados, voltando aqui, né, no nosso banco de dados, vamos fazer primeiro o GLM, tá? O GLM clássico. Então vamos em Analyze, GLM univariado. Por que é univariado? Porque eu só tenho uma variável dependente, que é o número de filhos. Tá bom? Vamos aqui. Deixa eu só adicionar isso aqui. Muito bem. Aqui está, ó, já deixei o modelo arrumadinho. Tá? O que a gente vai ter como variável dependente? O número de filhos. Tá? Como fatores fixos? Sexo, a vida, né? E se faz esporte ou não. E como covariante, a idade da pessoa e a escolaridade. Esse é o modelo que temos. Tá bom? Você também vai nas opções, no Options,
no botão Options. Esse é o GLM clássico, né? Você vai no botão Options, aqui ele vai te dar você não pode escolher menos interações, né? Então ele vai te dar todos os efeitos possíveis. Você vai jogar tudo aqui na direita, todos os efeitos aqui na direita, marcar o Compare Min Effects e pedir o Bonferroni, tá bom? Peça o tamanho do efeito, e agora, como a gente já está safo, né? Como já estamos malandros em relação a ver resultados de testes em função de regressão, peça o Parameter Estimates, porque é essa tabela que a gente vai comparar entre o GLM e o GLZM, tá bom? Veja que temos várias interações aqui, né? Tá? E como a gente já bem sabe, quando você faz essas interações, ele não vai te dar o post-hoc delas. Bom, a menos que você entre aqui no Paste e peça e clique, escreva lá, compare e peça o post-hoc pela sintaxe. Tá bom? Então, veja que fazer o GLM convencional tem dois inconvenientes. O primeiro estamos supondo que essa variável tem distribuição normal, que com certeza não tem, que é número de filhos, que é uma variável discreta e tal. E, além disso, ele não dá o post-hoc das interações direito, tá bom? Mas vamos fazer. Então, damos OK, né? Vamos dar OK. Voltamos aqui, aqui, né, no nosso banco de dados. Vou aqui no começo. O que temos? Testes entre sujeitos. Então, veja, o que temos de significância aqui? Temos efeito da idade, temos efeito da escolaridade, o sexo quase foi, de fazer esporte está quase também. Tá? Então, quais são os nossos efeitos? Idade, escolaridade e fazer esporte está quase lá. Tá? Mas se você ver o tamanho de efeito, é muito pequeno, então nem esse é significante. Então, o que vai ficar no frigir dos ovos? Idade e escolaridade são os efeitos significantes que tem relação com o número de filhos. Tá? É isso que essa tabela dá. Aí a gente já tem a tabela aqui do Parameter Estimates, né? A gente já sabe interpretar como regressão mesmo. Então vamos fazer aqui o que é mais fácil. Tá? Veja que a idade deu significante, né? E esse B ele está descrevendo como se fosse uma regressão linear, né? Então, a cada um ano de vida, aumenta 0,03 filhos, 0,04 filhos. Tá? Essa seria a proporção. Tá bom? Então, para isso aqui somar um filho, né, eu vou ter que multiplicar por várias idades. Então, eu vou ter que pegar, sei lá, 0,04, né, dá 4%. Eu vou ter que multiplicar isso por 20, 25, né? Mais ou menos 25. Quando eu tiver depois de 25 anos, vai ter a chance de eu ter um filho, né? O efeito sobre 25 anos aqui vai ficar perto de 1. Tá? Quando eu falo de educação, a educação tem um efeito negativo. Então, quanto maior minha educação, menos filhos eu tenho. Tá? O impacto de cada ano de educação é 0,08. Então, isso aqui é a interpretação como se fosse uma regressão linear mesmo. Tá? Esse efeito direto, não é um efeito probabilístico. Tá bom? Tem aqui as interações, vê que ele coloca todas. Lembrando que ele só dá a interação de um grupo. Né? Para pegar o outro, você tem que mudar a referência aqui. E aí ele vai te dar a comparação para o de baixo. Tá? E aqui dá a interação também. Tá bom? E aqui são a comparação das médias e tal. Tá? Como vemos no GLM convencional. Caso você tenha ainda alguma dúvida sobre isso, né, essa execução do GLM convencional, recomendo fortemente que você veja o vídeo 1, o vídeo da lista 1. Tá? Porque eu falo com um pouquinho mais de detalhe, você pode recapitular ali. Tá bom? Fizemos agora o GLM convencional, vamos fazer o GLZM. Então, vemos aqui, né, Generalized Linear Models. Tá? Vamos resetar aqui para poder fazer o novo modelo. Agora eu tenho um modelo com uma escala linear. Tá? Vou fazer igualzinho o GLM. Vou supor que a variável dependente é linear, é normal. Então, escolho linear. Na variável resposta, vou colocar número de filhos, né, que é a minha variável dependente. Nos preditores, que são x, só para conferir quais efeitos são,
Deixa eu vamos só conferir aqui. Eu quero saber o efeito do sexo, opinião sobre a vida e prática de exercício. Tá? Sexo, opinião sobre a vida e prática de exercício. Muito bem. E como covariante a idade e a escolaridade. É isso aí. Então tá certo. Então vamos voltar aqui. Tá? O que temos? Como fator, né? O que vai ser nosso fator? São as variáveis categóricas. Então, sexo e o que eu acho da vida. Né? Como covariantes, vai ser a idade e anos de escolaridade. Idade, escolaridade. E os esportes também entram, né? Sim, os esportes também entram aqui. E horas de TV. Horas de TV também entram. Tá. Então, horas de TV vai entrar aqui. Tá bom? Então, as categóricas em cima e as contínuas embaixo. Perfeito. Tá bom? Eu também posso especificar meu modelo. Né? No momento de especificar meu modelo, eu especifico meus efeitos. Essa é uma outra vantagem dessa técnica. Tá? Porque eu não quero ver todas aquelas interações, não me importa muito. Então eu vou colocar só os efeitos principais, por exemplo, e uma interação, a interação entre sexo e a vida. Tá? Troca aqui para interação. Você não precisa colocar todas aquelas interações lá. Tá? Porque aí vai ficando muito complicado, né? Fica com muita coisa. Tá? Vou colocar a interação do sexo com a vida, vou colocar a interação do sexo com esportes. Isso, e colocar a interação da sexo, vida e esporte. Vamos fazer um modelo mais ou menos parecido com o modelo do GLM para poder comparar os resultados. Tá? Aqui na estimação, não precisa nada. No Statistics, eu vou incluir aqui a odds. Tá? Claro que a gente não vai usar, mas ele vai calcular também. Né? Então, só para visualizar. E aqui no EM-Means, veja que ele dá todas essas interações. Vou selecionar todas e jogar aqui na direita. E pegar o contraste, né, com o pairwise. Aqui é interessante notar que no GLZM eu não preciso entrar no paste e fazer o compare. Tá? Aqui ele já vai me dar o post-hoc das interações sem eu precisar pedir. Então essa também é uma grande vantagem. Tá? Muito bem. Então temos o nosso modelo. E aqui você escolhe o post-hoc de interesse, tá? Que você quer. Muito bem. Então vamos dar OK. Tá? Ele vai dar uma tabelona enorme, né? Porque a gente pediu um monte de efeitos. Aqui, Goodness of Fit. Veja que tem o AIC, né? Veja que tem aqui o AIC. Esse AIC, isso é interessante notar. Lembra que eu tô fazendo um modelo para ver o número de filhos, né? Número de filhos não é uma variável contínua, né? Vamos concordar. Não é uma variável contínua, é uma variável discreta. O melhor tipo de modelo para testar isso é o modelo Poisson, né? Seria o modelo mais indicado. Seria o modelo Poisson. Então, o que temos aqui, né? Vamos também rodar um modelo Poisson para os mesmos dados e comparar. Tá? Então, essa primeira parte que estamos comparando um modelo linear, tá? Linear, é só para ver se dá igual, né? Ou parecido com o GLM convencional. Tá? Então, o que temos? Temos efeito do sexo, da idade, da escolaridade, das horas de TV. Tá? Então, temos efeito sexo, idade, escolaridade, horas de TV. Deixa eu voltar no GLM em cima. Então temos efeito, idade, escolaridade, o sexo quase foi. Isso. E... eu não coloquei a hora de TV também. As interações não deram. E os esportes quase deram. Tá? Então o modelo ficou diferente exatamente por causa disso. Eu esqueci de pôr uma variável aqui. Então, para deixar o modelo mais corretinho, eu não pus é verdade, eu não pus a horas de TV. Então eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui no modelo, no meu GLZM, eu vou tirar horas de TV.
tá? Só para ficar igual, tá bom? Então aqui ele já vai corrigir, né, tal. Eu vou rodar de novo, tá? Rodo de novo. Vou rodar o modelo de novo, sem as horas de TV. Peço desculpas aqui pelo engano, tá? Então, o que temos aqui, ó? Tirei as horas de TV, né? Ó, o sexo quase deu. Fazer esporte também quase deu. Idade e escolaridade, tá? Agora ficou igual ao outro modelo, né? Então, voltando no GLM convencional, temos idade, escolaridade, sexo quase deu e esporte quase deu. Isso aí, tá? Agora ficou parecido. Muito bem. Colocando as mesmas variáveis, né, o modelo vai ficar bem parecido mesmo. Muito bem. E olhando o parâmetro estimates, isso que é interessante, né, aumentar aqui um pouco a tabela. Ó. Aqui no GLZM eu tenho tanto B, que aí é como se fosse regressão linear, como o SPB. Tá? Esse SPB, como minha variável dependente é número de filhos, fica esquisito, né? Interpretar em função de odds e tal. Fica mais fácil interpretar como se fosse uma regressão linear mesmo. Tá? Então, por exemplo, a idade. Né? A cada um ano a mais de vida, né? Aumenta 0,03 a chance de eu ter um filho. Lembra? Os mesmos 3% que eu encontrei quando eu interpretei o GLM convencional. Tá? Então, veja que quando você especifica o modelo igual, dá igualzinho. Tá? No entanto, na verdade aqui, esse modelo não seria o ideal, né? Pensando como se fosse uma regressão linear. Pensando um GLM convencional, linear, para interpretar uma variável como se fosse número de filhos não é uma variável contínua, né? É uma variável discreta, tem outras características. Então, quando eu rodo o GLM convencional e quando eu rodo o GLZM com distribuição linear, os resultados são comparáveis. Mas isso não quer dizer que são resultados corretos. Por quê? O tipo de distribuição que melhor explicaria uma variável como o número de filhos seria, por exemplo, uma distribuição Poisson. Tá? E como que eu posso saber isso? Por dois critérios. Um é o critério teórico, porque a distribuição Poisson é para dados de contagem, e ela explica melhor uma variável de contagem como o número de filhos. E o outro critério é ver a adequação do modelo. Se eu olhar esse modelo linear, né, ele deu aqui 3.639. Tá? Se eu rodar de novo, vou rodar de novo o modelo. Só que trocando a distribuição, 3.639. Vou rodar de novo aqui. Tá? A mesma coisa, o modelo vai ficar especificado igual, só que a única diferença que eu vou fazer é trocar para Poisson. Eu tirei do linear e coloquei em Poisson. O resto vai ficar especificado tudo igual. Tá bom? Então, só vou trocar para Poisson e rodar de novo. Tá? Rodei de novo. Aqui. E quando eu rodei a Poisson, o que ele vai me dar? Né? Eu vou olhar agora o Goodness of Fit. Vou olhar aqui o AIC. 3.370, o AIC ficou menor, tá bom? O AIC ficou menor. Se eu olhar a tabela do Model Effects, idade, escolaridade, veja que agora ficou significante fazer esporte, tá vendo? E agora, né? Eu tinha duas variáveis que deram significante também no modelo linear, porém, quando eu faço a Poisson, entra essa questão do esporte. Que modelo eu ficaria? Tá? A justificativa para você escolher o Poisson são baseado em dois critérios, que é o critério da adequação, né? Então o AIC é melhor, é o modelo mais aderido, e também, teoricamente, é melhor explicar os dados utilizando uma distribuição Poisson. Tá? Então, cuidado com isso, tá? Essa é uma outra vantagem do modelo generalizado. Você, utilizando uma ANOVA convencional, você pode estar cometendo erros tipo 1, né? Que é dizer que uma coisa é significante quando na verdade ela não é. Ou erros tipo 2, dizer que uma coisa não é significante quando na verdade pode ser, que é esse caso. Tá? Então veja que se a gente adotasse um modelo ANOVA, né, que é similar à ANOVA, a gente estaria perdendo informação e explicando coisas que na verdade não são bem assim. Tá? Então é melhor utilizar um modelo mais ajustado à natureza dos nossos dados. Tá? E se a gente comparar, agora eu vou aqui na tabela,
né? Vou voltar uma aqui, né? Eu copiei, por exemplo, a tabela do Parameter Estimates, tanto do GLM quanto do GLZM, né? E se você, aqui do GLM quanto do GLZM. Então, só para comparar, ó, se você pegar a idade, ó, 0,03% no GLM, se você pegar a idade tá a idade está aqui, ó, 0,039, tá? Você vê que os valores estão todos parecidos, né? Se você pegar escolaridade, ó, menos 0,08, aqui também menos 0,08. Então, se você especificar dois modelos iguais, lembrando que esse GLZM ele está com distribuição linear, tá? Os dois modelos são similares, sim. Tá? No entanto, não quer dizer que eles são igualmente explicativos, porque aqui no GLZM, para o número de filhos, é melhor usar um modelo Poisson. Claro que, comparando o modelo Poisson com o modelo do GLM, não vai dar igual. Aí já dá diferente, porque a estimação dos parâmetros é diferente. Tá? Isso é muito importante de ficar claro. Tá bom? Não é porque os modelos dão iguais que eles são explicativos da mesma forma, porque na verdade o modelo que eu escolhi para explicar os meus dados não é o melhor, não é o mais indicado, no caso do número de filhos, tá? Então pense sobre isso quando for analisar seus dados, né? Eu acho que depois dessas 4, 5 listas, espero que tenha ficado claro para quem acompanhou até aqui, que não tem mais como escapar dos modelos generalizados. Você de fato vai ter que contar com eles e utilizar eles, dar mais atenção a esse tipo de modelo e começar de fato a abandonar análises como as clássicas análises de variância, testes T, coisas do tipo. Tá? Essa gama de testes que agora é facilmente implementada nos softwares não pode ser mais desconsiderada. Tá? Pense nisso para tanto sua pesquisa atual quanto as posteriores e passe essa mensagem para frente, porque isso é bem, bem importante. Tá bom? Então, só para fechar a nossa lista, a resposta da D, verifica o efeito do sexo, tal, faça o GLM univariado e um GLZM. Dá igual, né? As duas análises da questão D são iguais? Elas respondem a pergunta da mesma forma? Não. Essa é a diferença. Tá? Elas não respondem. Se não, qual modelo é mais indicado? Né? Então, segundo a distribuição supostamente linear da variável dependente número de filhos, os resultados foram semelhantes, tá? No entanto, seria mais indicado o GLZM para descrever a variável número de filhos utilizando uma distribuição que não está presente no GLM convencional. Vou colocar até entre parênteses a nova, que é a distribuição Poisson. Tá bom? Então, por isso que nesse caso o GLZM é mais indicado, sim. Tá bom? Então, essa seria a descrição daí. E gostaria de pedir, né, como tarefa, que vocês fizessem um parágrafo descrevendo tanto o GLZM quanto o GLM univariado. Tá? Veja as tabelas, né? Então, no GLM univariado, você vai utilizar a tabela do Between Subjects, mais o Pairwise Comparisons, né? E no GLZM você vai utilizar a tabela do Model Effects para ver os efeitos significantes, mais o Parameter Estimates. Tá bom? Faça um exercício, escreva um parágrafo curtinho com as notações, se possível, descrevendo cada um dos testes, tá, para os dois, mesmo que eles sejam iguais. E descreva a Poisson também aqui. Faça um parágrafo para Poisson. Tá? Então
vou dar uma olhada para aqueles que responderem, tá? Isso aqui é importante para treinar, né? Às vezes as pessoas sabem o teste, mas na hora de descrever a análise no artigo ou usam um espaço demais, ou fica muito sucinto e falta informação. Então isso aqui é uma coisa importante de dar uma treinadinha, tá bom? Voltando aqui, né? Opa, aqui, né? Então mostrei os dois modelos são similares. No entanto, aqui, quando você compara a adequação do modelo, né? Quando você compara a adequação, notamos que a adequação da regressão linear é 3.600 e a adequação da Poisson é 3.300. Então esse modelo Poisson é mais indicado, tá? Para os nossos dados, como já justificado. Muito bem, terminamos nossa lista, né? Espero que tenham aguentado até aqui. Por enquanto, né, pelo menos do ponto de vista prático, será nossa última lista dos GLMs. Né? Trilhamos um longo caminho e espero que tenha sido proveitoso. E começaremos agora novos testes. Né? Nossa próxima lista será sobre análise de sobrevida. Vamos dedicar algum tempo agora a essa técnica muito importante. Então, espero que tenham aguentado até aqui e nos vemos na próxima aula. Falou, até mais!